Olá, seja bem-vindo novamente a mais um programa Conversando sobre Gestão. Como você lembra, esse programa trata de assuntos que são de interesse do gestor, do atual ou de futuros gestores. E trazemos sempre especialistas para falarem desses assuntos. E hoje o assunto é extremamente importante, é um assunto que tem preocupado muito as empresas, porque a gente percebe que esse problema tem se avolumado dentro de algumas empresas. Vamos falar sobre assédio moral. Para isso nós convidamos o Dr. Paulo César Ferreira dos Santos, é advogado, ele atua no contencioso trabalhista, tanto na parte do reclamante quanto da parte do reclamada. Ele é pós-graduado em Direito do Trabalho, Processual, do Trabalho e Direito e Processo Civil. E ele vai nos dar aqui algumas orientações sobre assédio moral. Certo, doutor Paulo? Certo, bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado por ter comparecido, Paulo. É um prazer ter você aqui. Eu agradeço também o convite, espero colaborar com a explanação do assunto de assédio moral, que, como bem dito, é uma questão atuante hoje em dia de trabalho que preocupa muitas empresas e empregados. Preocupado bastante, né? Há pouco tempo eu li que duas empresas de porte, né, tiveram que pagar altas indenizações, uma de R$100 mil, outra R$30 mil, para empregados que ganharam a causa ali na Justiça do Trabalho de assédio moral, né? Sim. Bom, então vamos começar do começo, né? Perfeito. Vamos conceituar o que é assédio moral. Apesar de compor diversas conceituações, na esfera jurídica, né, na esfera do direito do trabalho, o assédio moral é conceituado como a ação reiterada exercida por uma pessoa, que pode ser empregador, até mesmo empregado, com a intenção de estabilizar psicologicamente a parte ofendida, procurando obter vantagem, que pode ser a demissão ou até a manutenção do trabalho. Tá certo. Você falou uma coisa interessante, né? É reiterado, quer dizer, não reiterado. É uma vez ou duas só. Não. É preciso que seja constante. É preciso que seja constante. O assédio moral, ele precisa ter ação sistemática e reiterada com o objetivo de alcançar o resultado que se pretende. Ah, entendi. Qual é a diferença entre assédio moral e assédio sexual? Quer dizer, o nome já mais ou menos indica, né? Sim. Mas qual é a diferença entre uma... É que o assédio sexual, também, de forma reiterada, a pessoa, não vou dizer que seja empregador, que pode ser exercido também de forma ascendente, ela procura obter vantagem sexual da pessoa que é assediada. Ao contrário do assédio moral, que pretende um objetivo submeter a pessoas às suas vontades, através da ação reiterada, repito. Reiterado. E aí voltado para o lado sexual mesmo, né? O assédio sexual. Sim, o assédio sexual. Voltado para o assédio sexual. É isso, a satisfação de um desejo sexual. De um desejo sexual, né? Sim. De forma forçada, né? De forma forçada, Se for consentido, aí não tem... Aí deixa de ser assédio. Deixa de ser assédio. Tá certo. Eu acho que você já falou qualquer coisa, porque eu ia te perguntar assim, só o chefe pode ser acusado de praticar assédio moral? Ou também o contrário, o empregado pode ser acusado de assédio moral em relação ao seu chefe? Também pode ser, sim. Existem dois tipos de assédio, o assédio horizontal, né, e o assédio vertical. O assédio horizontal é aquele praticado entre pessoas do mesmo nível hierárquico na empresa. Pode acontecer, por exemplo, no departamento onde diversos empregados começam a afastar, excluir um empregado do ambiente. Um colega ali. Isso, através de reiteradas críticas, reiteradas negativas, ou deixar de passar serviço, enfim, excluir aquela pessoa do grupo. Esse seria o assédio horizontal. E o assédio vertical, ele poderia acontecer tanto descendente como ascendente. O decrescente seria o do chefe para o subordinado, que é o caso mais comum. É o que mais acontece. E por isso geram tantas indenizações. O empregador, normalmente empregador ou o supervisor, ele busca manter o empregado numa condição restrita. Uma condição restrita e provavelmente, em muitos casos, para provocar o pedido de demissão. Acontece muito com os empregados em situação estável, as grávidas, os vitimados de acidente do trabalho. O assédio moral ascendente, apesar de mais raro, ele pode acontecer também, e a gente acompanha isso, por exemplo, nos times de futebol, onde o jogador de muito valor, ele consegue impor sua condição sobre o técnico.
Às vezes até afasta o técnico do clube. O que não é incomum, né? No futebol No não futebol é não é incomum. incomum, é onde acho que mais acontece o Nas assédio. empresas é menos, né? Sim, pelo valor financeiro que tem aquele jogador, ele acaba fazendo com que a diretoria isole aquele treinador ou até mesmo demita. Ah, tá certo. É, o chefe dá muita bronca, né, no pessoal. Alguns, né? Outros não são tantos. Mas uma bronca do chefe, uma bronca, já caracteriza o assédio moral, a bronca, não? Não. O poder diretivo e o poder hierárquico, ele permite que o empregado promova ações para corrigir a conduta do trabalho ou a postura no trabalho. Uma bronca isolada, é lógico que se não ultrapassar os limites, não caracteriza o assédio moral. Ela pode caracterizar, se extrapolar os bons costumes, pode extrapolar e gerar um dano moral, né? Se extrapolar, se passar do limite, né? Se o empregador passar do limite na bronca, ele pode gerar um dano moral. Dano moral. Isso, que seria uma forma mais genérica do dano, né? Que o assédio moral seria uma espécie do dano moral, né? Ah, entendi. Que gera Então, uma indenização dentro do dano moral. é outra coisa. Então, quer dizer, está dentro do pacote, Sim, mas é mais um pouco específico diferente, o assédio né? moral. Você sente, assim, que no Fórum Trabalhista tem crescido muito as ações de assédio moral? Sim. Porque agora se ouve falar muito sobre isso. Cresceu muito, sim. Especialmente por empresas que utilizam a pressão, né, para conseguir resultados e também, em alguns casos, por falta de entendimento de quem propõe a ação, ou até do empregado e muitas vezes dos colegas, porque requerem assédio moral, indenização por assédio moral em questões que não existem. Que não existe. Sim, mas é crescente, sim, o número de ações, demandas pleiteando indenização por assédio moral. Agora, isso é porque antigamente os chefes não assediavam? Ou é porque antigamente o empregado não estava tão consciente disso? Ou porque os advogados também não estavam tão atuantes nessa área e agora estão? Quer dizer, aumentou o assédio ou é Não, porque assédio agora as sempre pessoas houve, né? estão... O assédio sempre houve. É que agora as pessoas começaram a prestar atenção, e até por conta da evolução da Constituição de 88, que colocou nos rolos lá os direitos individuais, né, a dignidade da pessoa humana, e depois com o Código Civil também tratou do assunto da indenização. Então, foi para a Justiça do Trabalho, virou competência da Justiça do Trabalho, e lá está sendo dirimidas essas questões. Uhum. O assédio moral, ele só existe durante a vigência do contrato de trabalho ou fora do contrato de trabalho também pode existir o assédio moral? Quero dizer assim, é só em relação ao empregado, empregador e vice-versa ou existe também no campo do dia a dia das pessoas? Não, pode existir no campo do dia a dia das crianças. O que se chama bullying, né, que acontece, que se fala muito nas escolas, é uma espécie de assédio moral. É um assédio moral, né? Que gera sequelas, inclusive, né? O assédio moral gera sequelas. Existem estudos dizendo que pessoas vítimas de assédio moral reiterado e violento provocam até suicídio, têm vontade de cometer suicídio. É uma preocupação que se deve ter, porque muitas vezes acha que é uma brincadeira à toa, que não vai ter consequência nenhuma, mas aquela pessoa está sofrendo e leva a consequências psiquiátricas até, verdade. tratamentos psiquiátricos. A gente vê muito até assassino justificar o seu ato, porque quando era criança foi assediado moralmente Sim. na escola ou qualquer Sofreu coisa bullying. assim, sofreu bullying, né? Além do aspecto do assédio sexual também Sim. que influencia nisso, né? Também. Os sindicatos, eles têm esclarecido esses pontos para os seus associados? Quer dizer, o que o sindicato faz? Ou eles não entram muito nesse campo? Ou eles procuram esclarecer o pessoal sobre o que é, como funciona, quando é que pode ser e tudo mais? Existem sindicatos que são muito atuantes, né? Que promovem reuniões com seus associados, especialmente, e nessas reuniões, eventualmente, existem palestras e eles levam esses temas para poder conscientizar os seus empregados. E, em muitos casos, até o sindicato dos empregadores também Empregadores, né? promovem reuniões, palestras para orientar os seus empregadores a não cometer esse tipo de assédio, né, ou de conduta. E as empresas, elas têm se preocupado em alertar os seus líderes de que isso é um problema, quando pode acontecer, o que deve ser evitado? Elas têm feito também reuniões, as empresas, com o seu pessoal de liderança? Algumas empresas têm sim essa preocupação.
e orientam os seus supervisores para evitar esse tipo de assédio, esse tipo de conduta. Porque acaba onerando os cofres da empresa, além de prejudicar de forma muito grande os seus empregados, né? Ou ex-empregados quando são demitidos. Eventualmente... E as indenizações são altas, né? E aquele altas. coordenador, supervisor que tem o hábito de promover assédio moral, ele promove sempre e vai gerar sempre indenização. Sempre indenização. Acaba não sendo um bom investimento para a empresa. É verdade. Especialmente nas empresas de telemarketing, sem querer direcionar, às vezes a cobrança por metas acaba gerando com que o coordenador, o supervisor, assedie pessoas, né? Isso é muito No sentido de atingir o objetivo, de né? atingir objetivos. E aí vale qualquer coisa, E aí né? isola aí faz brincadeiras, chacotas com a pessoa que não atingiu a meta. Então, esse caso que eu falei de uma das empresas que teve uma alta indenização, é uma empresa mercantil e ela todo dia de manhã tem uma reunião com o seu pessoal, né? E ela faz com que o pessoal cante uma musiquinha e tem que dar uma reboladinha. E o gerente não quis, e aí houve esse problema todo, e ele acabou indo para a Justiça do Trabalho e ele ganhou a indenização. Ganhou a indenização, né? Então, vamos dizer assim, aquela parte motivacional que seria, né? Na verdade, acabou levando a um assédio. Acabou virando assédio. Virou um assédio, né? O assédio moral, ele se dá apenas em relação a uma pessoa ou ele pode se dar em relação a um grupo de pessoas? Isto é, um setor, eu digo assim, o chefe assediar moralmente um setor inteiro de trabalho, isso é possível? Isso é possível, sim. O assédio ele pode ter a conduta reiterada de provocar até que quando ele adentre o ambiente de trabalho, as pessoas sintam medo, sofram, pelo simples fato de ele adentrar, pela forma que eles são tratados, que eles são cobrados pelo trabalho, de forma exacerbada e sem nenhuma consideração. O pessoal sempre diz, né? Vamos esperar o homem chegar para ver como é que ele chega. Como é que ele chega? Se ele chega dando risada e tal, tudo bem. Mas se ele chega bravo, hoje vai ser fogo, né? Eu já ouvi casos de dizer que alguns dias o empregador ficava na porta para ver o horário que as pessoas chegavam. E por conta disso, a pessoa já entrava no trabalho transtornada, né? Imagino, totalmente né? sem ambiente para o trabalho. E aí tem controle, quanto tempo demora no banheiro, não Também. Enfim. E aí é feito para todo o grupo, né? Só pode ir no banheiro em determinados momentos. Determinados momentos. Ou né? tem que aguardar autorização para ir ao banheiro. Eu me lembro de uma empresa que você tinha que pegar a chave com o chefe, a chave do banheiro, né? E o chefe controlava quanto tempo a pessoa... Já é uma forma velada de controle, né? Já é uma Por forma mais de que ele não controle, fale nada, você fala, puxa vida, eu vou pedir a chave de novo. Quer dizer, o dia que a pessoa não está muito bem... Não está muito bem, tem que vai se ser controlar. difícil. Tem 15 minutos que eu fui, tem que aguardar mais um pouquinho. É isso mesmo. E nesses casos, o grupo todo pode propor uma ação... Bom, para propor a ação trabalhista, ele não precisa sair do emprego, né? Não, de forma nenhuma. Mas isso vai deixá-lo marcado ali, né? Sim, na vai empresa, depender da postura do empregador. marcado. Se ele tem intenção de corrigir ou se ele acha que aquela postura é correta, aí provavelmente vai demitir o empregado. Né? Você conhece casos de empresas que demitiram gestores porque o grupo, de alguma forma, o assediou e se comprovou que o grupo tinha razão, qualquer coisa assim? Ele assediava o grupo? Não, ele assediava o grupo e o grupo, na verdade, o denunciou, digamos assim. Sim. Ele foi... Eu já soube de casos, não vou lembrar agora onde aconteceu, mas que por reiteradas ações na Justiça do Trabalho e pelo pagamento das indenizações, por mais que o supervisor negou, no final ele foi demitido. Foi demitido, Foi né? demitido. Estava gerando prejuízo para a empresa. Né? Porque tem o prejuízo financeiro, digamos assim, de uma condenação, mas tem também o prejuízo da imagem da empresa, porque aquele pessoal vai levar essas coisas até da produtividade, fora, né? A produtividade, a qualidade, né? A qualidade do trabalho. Porque eu acho assim, toda ação provoca uma reação. Então, se um gestor está assediando o grupo pode tentar se vingar dele, vamos dizer assim. Por exemplo, não se preocupar muito com a qualidade do trabalho, fazer um corpo mole no sentido de não atingir o prazo, a produtividade, não é? Sim. Eu acho que isso pode acontecer perfeitamente. Aí acontece, acho que até naturalmente, até instintivamente. O ser humano... A pessoa perdendo o estímulo, ela vai produzir menos. Vai produzir menos. Vai produzir menos. E leva vai provocar mais fora, faltas ao trabalho. Faltas, atrasos. Se a pessoa está um pouco doente, se a pessoa se sente bem no trabalho, ela vai trabalhar. Se ela não tem condições, ela vai diretamente pegar um atestado e deixa de trabalhar. Eu acho que acidente do trabalho, né? Acidente do trabalho também, por falta de atenção, falta de concentração. Concentração
Principalmente aquele do banheiro, né? Que precisa ir e ainda não chegou o horário dele. Mas é importante dizer que o assédio moral, de forma reiterada e violenta, ele provoca doença psiquiátrica. Né? É doença psiquiátrica violenta, mesmo que precisa de um tratamento depois, tem que afastar do às trabalho, vezes até prolongado, com afastamento do trabalho. E se for identificado, ele é como doença do trabalho. Ele é caracterizado como doença do trabalho e vai gerar estabilidade. Doença do trabalho, é? Sim, se ficar provado que aquele problema psiquiátrico foi gerado no ambiente do trabalho, ele caracteriza acidente do trabalho, doença do trabalho equiparada a acidente do trabalho, e vai, além de poder gerar indenização por danos morais, vai gerar estabilidade no retorno. Estabilidade, né? Isso é importante, né? Estabilidade. Às vezes a empresa nem sabe disso, né? Imaginou um camarada que volta para a empresa assim nessa situação, né? Depois de ter passado por tudo isso, como é que ele vai... Se o supervisor estiver lá, ele não se recupera, né? Em um ano não se recupera. Não se recupera. E a empresa tem que aguentá-lo ali durante um ano e ele aguentar tudo aquilo. Quer dizer, a assédio moral é uma coisa mais séria do que as empresas pensam, né? Sim, porque dá a impressão que a empresa às vezes não leva muito... isso é uma reclamaçãozinha e tal, mas... É porque o empregador, por ser empregador, ele é forte psicologicamente porque ele tem o poder diretivo. É lógico. Mas o empregado, ele é submisso, né? Ele é subordinado. E aquela agressão violenta pode provocar grandes sequelas, inclusive com repercussão no seio familiar, no seio de convivência pessoal, no sentimento individual, falta de alegria. É verdade, porque, como você falou, a empresa é mais forte, né? Às vezes a pessoa depende daquele salário, principalmente eu vejo pessoas mais velhas, né? Que têm mais dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. Então o jovem hoje em dia, essa chamada geração Y, né? Tudo bem, pede emprego aqui, acha ali, é solteiro, mora com os pais. Então, mas uma pessoa de idade ou mais idade... Com muito tempo de trabalho família, na empresa. muito tempo de... Ele às vezes tem que se submeter e isso deve causar um problema sério. Sofrimento muito grande, aguardando chegar o dia da aposentadoria, que pode faltar 5, 6, 7 anos. É verdade, E esse sofrimento reiterado. É verdade, não é fácil, né? Não. Uma das tarefas do chefe, do gestor, é delegar tarefas, passar tarefas para os subordinados, né? Isso faz parte do trabalho dele. O fato de um gestor passar trabalho para todo o pessoal da equipe, não passar para um determinado, ou então passar só aqueles trabalhos que realmente são complicados, trabalhos desagradáveis, reiteradamente, isso caracteriza também um assédio moral? Caracteriza sim. É uma das espécies até mais corriqueiras de assédio moral. Deixar de passar serviço, ou passar serviços que seriam os piores, ou passar serviços superiores às forças do reclamante também, para incutir na consciência dele que ele é incapaz. Passa serviço de forma reiterada, olha, você tem que exercer essa tarefa hoje, tarefa que ele sabe que não vai ser cumprida, amanhã repete o mesmo procedimento, e a pessoa começa a se sentir incapaz perante ao superior e aos demais colegas de trabalho. Demais, né? Também é uma forma, são duas formas de assédio moral também. E isso é sério, né? Porque eu fico vendo assim, você falou das crianças, do bullying, né? A criança às vezes é maldosa e ela fica... Dentro da empresa também, né? Quando a equipe percebe que um é um pouco mais fraco, não consegue fazer o trabalho e tal, a equipe muitas vezes insiste também, né? Também, Ele é isolado, né? E muitas vezes sem piedade nenhuma. É verdade. E se o supervisor também acolhe essa outra parte, ele fica isolado, completamente isolado, e muitas vezes, como você disse, não pode pedir demissão, que ele tem os compromissos dele financeiros, às vezes se acha já incapaz de conseguir uma nova colocação, e fica lá submetendo essa condição de trabalho. E fica lá, né, coitado, o resto do tempo que ele está na empresa. Até que ou ele tem um problema de saúde, é afastado, né? Ou ele acaba pedindo demissão, às vezes, pede demissão, é demitido no final. Ou é demitido, né? Se for demitido normalmente, ainda menos mal. Pior se às vezes demite por justa causa, né? Provoca. É incapaz de tanto tempo, não realiza suas tarefas de nenhum, que é demitido por justa causa. Como é que se prova que está ocorrendo um assédio moral? Só por testemunha ou existe alguma outra... Todo meio de prova é compatível para provar assédio moral. Pode ser documento, pode ser prova testemunhal, documental. A perícia seria importante, no caso, provando a existência do assédio. Aí vai ter uma perícia, é importante uma perícia médica para verificar qual o grau de perda psíquica ou de problema psíquico que foi gerado para aí gerar a indenização. Certo. Até a perícia médica ela é utilizada para ver se existe redução da capacidade
do trabalhador. Do trabalhador, em virtude do assédio. Do assédio, tem que ter a relação Sim. entre eles. Agora, eu acho que a testemunhal, ela é a mais comum, né? Sim, é mais comum. Mas é complicado encontrar testemunhas, às vezes, porque o pessoal, colega de trabalho ali, nem sempre estão dispostos a... Mas isso é um problema recorrente na justiça do trabalho. É, e no né? assédio moral ele é acentuado porque, além da pessoa que provavelmente presenciou não comparecer para testemunhar, normalmente ele é feito também de forma isolada. O empregador chama na sala e promove o assédio. O empregado sai de lá não e é não tem visível. testemunha. Normalmente não. Normalmente é feito de forma... Na Mais maioria dos velada. casos é feito de forma velada. e aí fica difícil. Ou até na frente de todos, mas são situações que a pessoa vai conversar, por exemplo, o patrão vai conversar, o empregado vai conversar com o supervisor e ele não responde. Né? Às vezes não é forma agressiva, às vezes é desdém, pouco caso da pessoa mesmo. Fala uma coisa dando um sorriso e tal, e depois mais faz do jeito o que você conteúdo... quiser, deixa lá, não precisa fazer. Né? Aí é um problema, né? Sim. Aí é um problema sério, né? Quais são os tipos de assédio moral mais comuns que a gente encontra nas empresas? Assim, é chefe para subordinado, colega para colega? Qual é o mais... Não, o mais comum é de chefes para subordinados. Para subordinado. Seria o vertical na linha decrescente. É o mais comum. Menos comum seria o horizontal e o raro seria o vertical na linha ascendente. Você conhece algum caso assim? Você teve contato? Eu digo assim, trabalhou em algum caso dessa vertical ascendente? Assim? Não. Nunca trabalhei. difícil, não, né? nunca trabalhei. É complicado. Só a O título mais comum é chefe exemplificativo. para subordinado. Chefe para subordinado. E tem bastante disso? Existem muitos. Existem muitos. O difícil é a prova. E também tem aqueles casos que um fato isolado, o empregado acha que é vítima de assédio, e aí a gente tem que orientar, explicar que não é o caso. Se for agressivo, aí sim pedir dano moral. Direto dano moral, não de assédio moral. Certo. O pessoal diz que a Justiça do Trabalho, o juiz já começa olhando de uma forma mais carinhosa, digamos assim, para o empregado, né? Porque diz, o empregado é a parte mais fraca. Isso é verdade? Os juízes realmente olham assim? Não vejo dessa forma, não. A legislação, ela tenta verificar a condição de hipossuficiência do empregado. E aí ela dá algumas facilidades não seria nem facilidades, algumas condições mais favoráveis no processo. Mas as provas, elas estão lá para ambas as partes. Se o empregado alegar a existência do assédio moral e ele não provar o assédio moral, por mais que ele tenha acontecido, o juiz vai entender que não houve assédio moral, por ausência de provas. Porque aí seria ônus do empregado provar a existência do dano. O reclamante é que tem que... Ele tem que provar. Que provar, né? Ele O outro não precisa provar nada. Tá certo. Porque a impressão que a gente tem assim, leigamente, né, falando, é que os juízes são um pouco mais condescendentes com o empregado, porque sabe como é que é? A gente sempre protege a parte mais fraca, né? O juiz, existem juízes até que são mais condescendentes mesmo, até por formação, pela condição de vida, mas também tem aquele juiz que, não vou dizer nem que favoreça, mas é que ele olha com olhos mais carinhosos para o empregador. Porque diversas ações também não têm fundamento. O empregador está sempre lá para se defender, algumas vezes com fundamento e outras não. E aí o juiz põe isso tudo na balança e vai analisar o caso. Entendi. Quer dizer, o pessoal acha que Justiça do Trabalho é uma espécie de uma vaca que vai dar leite ali, então vamos tentar, né? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, justamente isso que se pensa. É isso que se Entra pensa. com processo e alguma coisa acontece, sempre sai. Né? E o juiz também, eles tentam coibir esse tipo de ação. É lógico. Porque não é uma forma de enriquecimento ilícito. Né? E é mais trabalho para eles também, às vezes um trabalho desnecessário, né? Desnecessário, porque a coisa está clara ali para... Mas aí o advogado, sei lá, tenta... Né? Tem aumentado muito o número de ações realmente motivadas por assédio moral, né? Sim, tem aumentado muito, sim. Tem aumentado, sim, pelo crescente número de empresas de telemarketing, grupos de empresas, e até pela consciência dos empregados hoje que se pode fazer o pedido. E fazer o pedido na Justiça do Trabalho. Porque antigamente não se falava muito, né? Quer dizer, o assédio existia, mas não se falava muito sobre isso, né? Se entendia, há muitos anos atrás, que isso era um poder que o empregador tinha. Tinha, né? De comandar a vida, de fazer praticamente o que quisesse com o empregado. Mas hoje não, hoje vê que tem limite, né? Esse poder tem limite. Poder de direção, poder disciplinar, existem contralimites.
E eu acho que os próprios empregados hoje estão mais conscientes, né? Porque tem os sindicatos, o pessoal hoje tem acesso à educação, vai para a escola, na universidade, conversa com colegas, com professores. Então, ele começa a sentir mais quais são os seus direitos. E tudo mais, contato né? com outros colegas, a internet, né? Facilita muito a busca, a facilita pesquisa. bastante, né? Eu sei que é um... Quer dizer, então, em resumo de um resumo, as empresas precisam hoje ter muito cuidado com esse aspecto e preparar, principalmente os seus líderes, os seus gestores, para que se evite esse tipo de coisa. Sim, né? que saiba motivar as equipes, né? E extrair o máximo delas sem causar dano ao empregado. Ele está lá para disponibilizar a força de trabalho dele em favor da empresa, mas não para sofrer dano, seja dano de assédio moral, de assédio sexual ou de acidente do trabalho, não pode expor também o risco à integridade física. Ele está lá para disponibilizar a força de trabalho em troca de uma remuneração, mas ele tem que sair de lá da mesma forma que entrou, né? Exatamente. Para isso existe aí exames médicos admissionais, exames médicos demissionais, com todos os programas, PPRA, PCMSO, para avaliar a condição de trabalho do reclamante durante todo o período de vigência do contrato. Todo período, né? E é preciso conscientizar o empregado de que a relação empregado-empresa é uma relação de troca, um oferece uma coisa, outro oferece outra, né? Não existe uma subordinação pelo fato de ele ser empregado. Existe uma subordinação dentro da empresa, que é a escala hierárquica. Sim, mas subordinação não que nós chamamos de técnica, né? Técnica, e da forma de condução do trabalho. A subordinação de pessoa para pessoa não existe. Não existe, é uma troca, é uma negociação. É uma troca, é o que nós chamamos o direito de sinalagma, né? Como é que é a palavra? Sinalagma, um contrato sinalagmático, que tem via de vai e volta, né? Ah, tá. O empregado trabalha, recebe salário e é para isso que ele está lá. É difícil até falar esse nome. É sinalagmático. Isso caía na prova, assim, do dia? Caía também. E cai até hoje. Até hoje. Não, e é um dos requisitos do contrato de trabalho, ou de qualquer contrato, a sinalagma, né? Um presta uma obrigação e o outro presta outra. E outro presta outra. Tá ótimo. Paulo, nós, por incrível que pareça, já terminamos o nosso tempo. Eu tinha tanta coisa ainda mais para falar sobre o assunto, mas talvez você volte aqui para complementar com outras coisas. Perfeito. Mas eu agradeço muito a sua presença, as suas explicações. Eu acho que ficou muito claro o que é o assédio moral, o que deve ser feito para evitá-lo, enfim, essas coisas, né? Então, eu deixo aí para sua despedida, se você quiser deixar alguma forma de contato com o pessoal, né? Alguém que queira te contratar como advogado ou até para fazer palestras sobre o assunto, que é importante, né? Fique à vontade aí para a sua despedida. Então, eu gostaria de agradecer o convite, de poder participar desse tema tão insidioso hoje, que é do assédio moral. E vou deixar meu contato para efeito de algum interesse, é pc.familia@terra.com.br. Agradeço mais uma vez o convite, muito obrigado. Eu é que agradeço o seu convite. Ok, pessoal, estamos encerrando mais um programa Conversando sobre Gestão. Tenho certeza que agradou a todos e eu espero encontrá-los no nosso próximo programa. Até lá e muito obrigado pela atenção.